Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Rogério Fernandes da Notprint Assistência Técnica. Hoje estamos aqui com o MacBook Air de 13 polegadas do ano de 2015, é o A1466. E quem nos enviou ele é lá de São Paulo, a quem eu agradeço por preferência ter enviado seu equipamento para reparo aqui conosco da Notprint. Na verdade, uma tentativa de reparo. O defeito desse MacBook é o seguinte, ele não carrega a bateria, ele liga somente pelo carregador, faz todas as suas funções normalmente, o único defeito é que não carrega a bateria. E o defeito não é a bateria, já foi testado com outra bateria, é um defeito na placa lógica. Foi levado numa autorizada, a autorizada também disse que o defeito era a placa lógica, porém passou troca da placa lógica. Aqui fazemos o reparo da sua placa-mãe, o que torna o reparo e o orçamento mais viável economicamente. Então, se você está chegando agora e não sabe o que é a Notprint é uma assistência técnica especializada em reparos de notebooks e MacBooks. E recebemos equipamentos de todo o Brasil. Então, se você precisa de reparo, sempre na descrição do vídeo tem um link para o nosso WhatsApp. Fique à vontade para saber como que trabalhamos. E também tem o nosso site. Entre lá e veja todas as informações da nossa empresa. Agora sim, bora para o reparo de hoje. Bom, aqui como de costume, a gente vai ligar o MacBook, verificar se está ligando, para a gente ver aqui o que está acontecendo. Neste caso aqui, ele não está carregando a bateria. Aqui vocês estão vendo na imagem aí, está aparecendo nossa fonte assimétrica, né? Então a gente tem a tensão de 15 volts, simulando um carregador MagSafe. Estamos utilizando um MagSafe aqui, ó, no MacBook. E ali embaixo a gente tem um consumo. Então o MacBook está ligando, ó, está carregando o sistema. Então estamos tendo um consumo ali de 800 mAh, 800 mAh, está variando, né? Está processando, então esse consumo é variável. Mas eu coloquei a câmera ali para mostrar o consumo, para mostrar exatamente sobre a questão da bateria, que não está carregando, né? Então a gente consegue verificar também pelo consumo da fonte assimétrica se a bateria está sendo carregada ou não. Caso a bateria estivesse sendo carregada, estaria tendo um consumo maior. Mas se a gente desligar o MacBook, é o que eu vou fazer agora, MacBook desligado, vejo o consumo de 0.010, ou seja, praticamente nada de corrente, praticamente nada de consumo, está apenas mesmo alimentando as tensões que precisam estar alimentadas para poder aguardar você pressionar o botão. Então, pressionei o botão, o MacBook ligou, aí sim teve consumo. Caso contrário, você desliga, ele não tem consumo. Se a bateria estivesse, o circuito aqui estivesse ok, estaria tendo um consumo ali. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai desmontar aqui e vai analisar o circuito e vai iniciar as intervenções a fim de reparar o circuito que controla o carregamento da bateria. Então aqui já temos acesso à placa-mãe. Eu posso realizar as medições com a placa-mãe aqui, mas não posso realizar as intervenções com a placa-mãe no chassi. Então, já que a gente vai ter que fazer intervenções nessa placa-mãe, eu vou remover ela aqui, montar a placa-mãe do lado de fora com a bateria, para a gente realizar as medições e posteriormente, então, as intervenções em reparo. Estou falando sobre isso, pois já vi aí no YouTube, né? No YouTube a gente vê de tudo. Já vi canais grandes fazendo intervenções, aplicando calor com estação de ar quente com a placa-mãe no chassi. Com isso, podendo, né, derreter flat do teclado, flat do display, teclado, enfim, é algo, uma atrocidade, né? Então, assim, por isso que sempre que a gente vai fazer intervenções, seja ela qual for, apenas qualquer tipo de solda, até mesmo que não tenha risco de derreter a carcaça, o chassi, a gente tem que fazer a limpeza do outro lado. Então, sempre que a gente vai fazer alguma intervenção, a gente remove a placa do chassi, faz as intervenções e depois monta. Então, é assim que a gente trabalha aqui. Então, sempre que verem alguém aí fazendo ao contrário, né, aplicando calor com a placa-mãe no chassi, fique atento, pois é perigoso estar danificando aí outras partes plásticas do equipamento. Bom, estamos então com a placa em mãos. Eu vou ligar aqui o MagSafe. O Mac vai ligar automaticamente. Lá estamos vendo o consumo, né? E com isso ele não está carregando a bateria, apenas está ligando. Eu vou fazer algumas aferições aqui e junto com essas aferições a gente utiliza sempre
o board view e o esquema elétrico para analisar, poder entender o que está acontecendo, o que está faltando, para a gente chegar então numa conclusão. Então o que a gente vai fazer agora? Analisar com o esquema elétrico e board view. Bom, aqui entra a importância do osciloscópio. Tem alguns circuitos, alguns sinais que a gente só consegue analisar com o osciloscópio. Então hoje não é diferente. Então a gente tem que medir aqui esse circuito com o osciloscópio. Então a gente vai começar medindo aqui um terminal. Deixa eu confirmar aqui no esquema elétrico. É um terminal de clock. Então esse terminal de clock, aqui um terminal de clock, vocês estão vendo aqueles risquinhos aparecendo ali no osciloscópio. Eu vou dar um pause e a gente vai abrir, né? Vamos ampliar o tempo aqui para a gente poder enxergar o que tem nesses risquinhos. Então quando a gente amplia, abre o tempo, a gente vê todos esses quadradinhos. Na verdade aqui são sinais de dados que ele está tentando comunicar com a bateria. Em contrapartida, a gente precisa de um outro sinal, que é um é de sinal de dados, outro sinal de clock, data e clock. E esses dois sinais, data e clock, acaba formando algo que é chamado de I2C, protocolo I2C. Então agora eu vou medir o outro lado, né? O outro terminal. E esse aqui é o outro terminal que teria que ter algo parecido com aqueles risquinhos até embaixo. Eu vou aproximar ali, ele está tentando aparecer, mas não está formando. Eu vou dar um stop e ampliar. Estou aumentando aqui, diminuindo a tensão para poder ampliar a escala aqui e enxergar o que eu estou vendo aqui para vocês poderem enxergar também. Então aqui, ó, essa aqui é uma falha. Essa falha aqui no sinal, ele está tentando fazer a comunicação, mas está sendo interrompido. Ele não está concluindo todo o sinal. Vou aumentar a câmera aqui para vocês verem. Tá? Então ali, ó, onde tem esses risquinhos, ele deveria ir até embaixo. Ele não está conseguindo. Então tem uma falha aqui. Continuamos analisando. Com isso daqui eu já sei para onde partir, então a gente vai continuar reparando aqui. E agora que eu mostrei para vocês a falha, mostrando no circuito com o osciloscópio, analisando com esquema elétrico e board view, eu vou contar um segredo para vocês. Eu já tinha visto visualmente onde poderia estar o defeito, mas não contei nada para vocês antes. Vou mostrar agora no microscópio. Bom, então estamos com a placa-mãe aqui no microscópio. Esse lado a gente já tinha visto, né, ali no chassi. Não tem nada de diferente, mas do outro lado sim, temos aqui vários pontos com oxidação ou sujeira, né? Na verdade, pontos com oxidação não, mas sim com bastante sujeira, tá? Bastante poeira, como podemos ver aqui, ó. Mas eu vou chegar onde eu desconfio que esteja o problema. Chegamos no senhor SMC, tá? Olhando aqui quase não dá para perceber, mas se a gente vira um pouquinho, aí sim, aí conseguimos enxergar e observar o que está causando aí talvez o problema de não carregar a bateria. Aqui, nitidamente, ó, é uma oxidação e como vocês sabem, esse componente aqui é solda BGA. Eu vou mostrar para vocês no board view como que é por baixo desse componente para vocês terem ideia. Mas o que acontece? E também no board view eu mostro o que está acontecendo para ficar mais claro para vocês. Então aqui vocês estão vendo o board view, nada mais é do que a representação da placa-mãe, tá? Então, quando a gente seleciona o terminal que eu estava medindo, é esse terminal 148 aqui. Ele chega até aqui por baixo do SMC, que é esse componente. Cada número, cada esferinha dessa é uma esfera, literalmente é uma esfera de solda BGA. E a oxidação está bem aqui na borda, e é onde está tendo a falha de comunicação. Veja como é importante quando conseguimos medir esses tipos de falhas utilizando as ferramentas de bancada. No caso, medir essa falha utilizando o osciloscópio. Podia não ter nada visual, igual está aqui essa oxidação, às vezes essa oxidação poderia estar lá no meio, e a gente não teria como enxergar no meio de um componente de solda BGA. Então, medindo com as ferramentas, sabendo o que a gente está medindo, a gente consegue identificar essas falhas. Claro, eu já tinha uma pista aqui
Mas antes eu desconsiderei essa pista e fui fazer as medições, que é padrão que a gente utiliza aqui quando vai medir se uma bateria está sendo reconhecida, está sendo carregada, medir os sinais que envolvem todo o circuito da bateria. Então, quando a gente foi medir, a gente detectou essa falha, que eu compartilhei com vocês aqui, sem nenhum mistério, sem nenhum segredo, e aí só depois eu compartilhei para vocês, ó, já tem uma suspeita, que é a oxidação embaixo desse componente, que é o SMC. Então agora o que vamos fazer? Eu poderia fazer um reflow? Poderia. Eu acredito que se eu jogar um álcool isopropílico, um reflow, até volte a funcionar. Mas é o correto a se fazer? Não, reflow não é solução. Eu vou limpar antes de remover esse SMC, até para ver se volta a funcionar, se tira esse problema. Bom, temos aqui então o SMC, vou jogar álcool isopropílico aqui. De qualquer forma, eu vou ter que aquecer para remover essa resina em volta, para depois a gente poder remover o SMC, fazer o rebale e analisar como está aqui embaixo, né? Então, com o próprio calor que eu estou aplicando aqui para remover essa resina, eu acredito que já vai limpando um pouco dessa oxidação que está formando aqui embaixo. Vou aplicar um pouco de fluxo. E isso aqui seria uma espécie de reflow. Claro que quem faz reflow ficaria aqui aquecendo esse componente demasiadamente, até mesmo podendo aí causar algum problema no componente, tá? Aqui é suficiente para a gente poder testar. Eu acredito que não vai resolver, isso aqui a gente vai ter que remover mesmo, e talvez até tenha trilhas aqui rompidas, enfim, é uma intuição. Ligando aqui novamente, trazer a bateria, nosso carregador MagSafe. Tendo consumo, porque a máquina ligou, não está tendo um consumo a mais, né, que deveria ter caso estivesse carregando. Vou voltar o nosso osciloscópio aqui, configurado. E agora a gente vai medir o mesmo terminal. Continua com o mesmo problema, a mesma característica. Olhando assim, parece até que aumentou um pouquinho ali a tentativa de aparecer sinais, mas não resolveu. Então, assim, realmente a gente vai ter que tirar esse componente e analisar embaixo. Fica aí, mais uma vez, uma prova prática de que fazer um reflow não resolve. Reflow não resolve nenhum tipo de problema. Bom, pessoal, então vamos colocar mais fluxo aqui e remover, então, o SMC para fazer o rebale. Bom, pessoal, já dá para ver aí na imagem, né? A gente tem ali um problema. Vamos aproximar. E aí eu pergunto, reflow resolveria esse problema? Olha a oxidação que está ali na placa, nos pads. Impossível o reflow resolver um problema desse. Não resolve. Eu vou passar o ferro de solda para a gente analisar como que é a real situação aqui dos pads. Então veja aí, a oxidação acabou criando ali uma espécie de uma resina e tá tudo preso. E olha o pad aqui, estava totalmente coberto por essa oxidação. Então são 3 pads que estavam sendo afetados. Agora sim eu vou passar o ferro de solda aqui para ver se a gente consegue aplicar estanho. 2 pads a gente conseguiu restabelecer. Tem um terceiro pad, que é esse daqui, que ainda não. Veja, agora eu consegui ajustar a imagem. Um dos pads realmente se perdeu. A gente vai ter que refazer esse pad, usar tinta UV. Enfim, vamos conferir qual que é esse pad, ó. 1, 2, 3, é o 4º pad da esquerda para a direita. Exatamente, ó, nem precisei abrir o board view. É o 4º pad, exatamente o pad do sinal que vai até lá no conector da bateria. Tá? Então assim, a gente conseguiu analisar algo sem remover o componente para ver como que estava por baixo. Então isso é bem interessante.
Fica a dica aí para quem está assistindo. Então agora temos um bom trabalho ainda pela frente para restabelecer esse pad. Mas antes vamos dar uma olhada como que está o SMC por baixo. Bom, pessoal, e o nosso reparo acredito que vai ser interrompido, né? Vocês estão vendo aí, ó, a gente tem 1, 2, 3, o quarto terminal aqui, o quarto pad, é aquele que a gente estava com problema. E ele está presente aqui, deixa eu focar aqui para vocês. Ele está presente aqui, tá uma pontinha, mas o quinto pad, deixa eu ver se ele vai estar aqui ou não. E por que eu estou dizendo que o reparo será interrompido? Pois eu acredito que não tenho mais SMC dessa placa. Pois vocês sabem que SMC é um componente que tem um firmware interno. E por mais que a gente consiga um SMC com o mesmo part number de uma outra placa, o firmware não é o mesmo. E a gente também não consegue regravar esse firmware. Então a gente precisa de um SMC doador. Então, mas vamos verificar aqui primeiro. Vou confirmar se eu também tenho esse SMC ou não. E tá aí, eu estava me precipitando, tá? Então apareceu os pads, tá? O quarto pad pegou estanho e o quinto pad também estava aqui, ele estava oxidado. Então desconsidera tudo que eu falei. Seguimos então na tentativa de reparo desse MacBook. Bom, pessoal, rebalem do SMC realizado. Agora a gente vai soldar o SMC de volta aqui na placa. Os pads foram restabelecidos. Agora é torcer para dar tudo certo. Bom, pessoal, aparentemente a soldagem do SMC foi bem feita, mas a gente vai conseguir saber isso na prática agora. A gente vai testar. Primeiro temos que saber se o Mac vai continuar ligando como estava, pois todo procedimento invasivo como esse tem seu risco, né? Então vamos verificar aqui se ainda vai ligar. MagSafe acendeu, o Mac ligou, está tendo consumo ali na fonte assimétrica. Agora a gente vai verificar aquele sinal do terminal da bateria. Vamos ligar também a bateria, nossa ponta de prova aqui do osciloscópio. Aumentar a câmera do osciloscópio. Nosso terminal é esse. Vamos ligar o Mac. Ligou o Mac e agora o que temos lá? Risquinhos. Vários risquinhos correspondentes ao terminal que a gente não tinha esses risquinhos, tá? Então vamos confirmar o outro terminal que também tem risquinhos, tá? Então são os dois terminais data e clock que correspondem ao I2C. Agora eu vou dar um pause ali, vamos ampliar e verificar. Então aqui é o clock. Veja que se repete com a mesma frequência, a mesma característica, todos os sinais sobe, desce, pois é o clock, tá? Então esse terminal a gente não tinha antes, né? Não estava tendo esses sinais de clock e agora foram restabelecidos. Agora precisamos saber se a bateria está carregando ou não. Na fonte assimétrica ali ainda não está carregando, tá? Eu vou medir aqui com o multímetro e verificar mais algumas coisas. Ó, temos 5,74 volts. Vou colocar aqui, ó, 5,75, ou seja, está carregando. Essa bateria estava totalmente zerada. Ó, 5,76, 5,78,
subindo aos poucos. Eu vou colocar agora a câmera ali na simétrica. Veja, temos ali 15 volts por 790 mA. Está aumentando essa corrente, esse consumo de corrente, ó, 793, 795. Eu vou desligar o Mac aqui para a gente ver com o Mac desligado quanto que ele está consumindo. Então fechei um curto aqui no botão de on-off. O Mac está desligado, não tenho mais tensão no MacBook, ó. Vamos verificar aqui, ó, as bobinas, os indutores, ó, o indutor do CPU desligado, tá? Sem tensão, ou seja, 284 mA de consumo. E vamos verificar aqui a bateria, ó. Bateria carregando, ó, tava com 5 alguma coisa, agora já tá com 6 volts. Ou seja, reparo concluído aí com sucesso. E é isso então, pessoal, um vídeo bem prático, falando bastante coisa, mostrando, né? Tá aí, ó, tá aqui, né? Tá aqui. Aqui, ó, ao lado. 288 mA de consumo, 290, bateria está carregando. Um vídeo um pouco diferente, falando de coisas mais avançadas, um pouco mais técnico. Mas é isso, mostrei tudo aí durante o reparo desse MacBook. Agora, claro, o reparo não termina aqui. O que temos que fazer ainda? Temos que fazer a limpeza preventiva, mas antes da limpeza preventiva temos que montar, testar se ele está subindo no sistema, se realmente lá no sistema está mostrando que está carregando, se ele está ligando somente pela bateria, enfim. Tem uma variedade de testes para a gente realizar ainda para certificar que esse MacBook está com todos os reparos concluídos, que todas as funções estejam funcionando. Então ainda tem um longo caminho pela frente, o reparo não termina aqui. Se você gostou desse vídeo, chegou até aqui, deixa o joinha, isso ajuda bastante o canal para o YouTube ajudar a divulgar nossos vídeos. Não deixe de se inscrever e o mais importante, se você aí precisa de reparo em MacBook ou notebook, sempre na descrição do vídeo tem um link para o nosso WhatsApp, fica à vontade para saber como que trabalhamos. Aqui em cima também está aparecendo o nosso site, acesse lá, veja as informações da nossa empresa. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.